Boa tarde, turma, boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Eu acho um desafio a gente pensar memória, patrimônio e temporalidade, que é o tema da nossa aula, a partir da comunidade negra. Pensar essa memória como uma memória negra, porque a gente pensa muito memória social num lugar homogêneo, né? E aí, pensando memória social nesse lugar homogêneo, os detentores dessa memória são os homens brancos, são os sujeitos brancos, né? Até se a gente for aos livros buscar as referências para se estudar memória social, o que vai ter de nome francês pipocando, né? Eu que sou historiadora de formação, tive uma passagem pela memória social da Unirio, aqui no Rio de Janeiro, quando eu chego na memória social da Unirio, eu só lia, né, a referência, na época, claro, né, as coisas podem ter mudado, espero que sim, estamos aqui para isso, né, mas na época as referências eram a Halbach, Pierre Nora, sabe? Então, era justamente esse berço elitizado dos clássicos franceses para se pensar memória social, né? Agora, como que a gente tangencia, como que a gente abre uma fresta nesse debate, nesse discurso, para poder pensar a memória social também engendrada pela população negra, pela comunidade negra, e pensando comunidade negra em diáspora, né? Porque a gente está pensando no Brasil acima de tudo. Então, eu queria começar com 3 premissas que se ligam, né, para a gente assentar esse debate de memória e de patrimônio, principalmente, né? E a questão do tempo que está transversal a esse debate. Primeiro, chamar a atenção que tanto a história quanto a ideologia das instituições de memória no Brasil, penso primeiro que instituições de memória no Brasil são nascidas no bojo do colonialismo. Isso brinco dizendo que se é chovendo molhado falar isso, porque se a gente for pensar nas instituições de memória, não só nas instituições de memória, mas nas instituições políticas, sabe, as instituições de educação, ou seja, as relações de poder no Brasil, elas nascem permeadas dentro do sistema colonial, né? Então, não existia uma preocupação, não existiu nenhum nome, nem nomeado foi, né? O movimento que a comunidade negra fazia, se a gente for pensar principalmente ali pós-abolição imediato, né? Não existiu dentro dessas instituições formais nenhum tipo de preocupação com a memória produzida pela comunidade negra. Muito pelo contrário, o que houve foi justamente processos violentos da tentativa de apagamento dessas memórias, da tentativa de apagamento de trajetórias, né, de personagens, enfim. Então, a primeira premissa é pensar história e ideologia das instituições no Brasil é pensar que a gente está falando de instituições ditas formais, vou botar entre aspas, né? Instituições formais do Estado, onde a comunidade negra não está representada, não está contemplada, não está citada, não está nem nomeada, né? Primeira premissa. Segunda premissa, que nasce dessa primeira, é justamente por nós, enquanto comunidade negra, não estarmos contemplados nestas instituições de memória oficiais, nós talvez sejamos os mais cuidadosos com a nossa própria memória. A gente tem essa preocupação em produzir, em pensar na memória, produzir a memória e preservar essa memória. Por isso que o debate de oralidade, o debate de ancestralidade, o debate de identidade e de memória mesmo é tão caro à comunidade negra, né? Se a gente for pensar, todos esses debates estão muito linkados à historicidade da comunidade negra. A gente está pensando pós-abolição imediato, a gente está pensando numa comunidade negra dispersa, né? A negrada nas ruas, como chamava uma ex-orientadora minha, Marilene Rosa, né? Ela chamava essa coisa, né? essa tumba, né? Essa negrada nas ruas, sem nenhum tipo de projeto, né? Formal do Estado. Então, o que a gente faz? A gente se preocupa com a nossa própria memória, a gente tenta salvaguardar com nossos recursos, com os nossos limites e os nossos desafios, né? Essas memórias. E a gente acaba criando, que é a terceira premissa, as nossas próprias instituições, as nossas próprias organizações, os nossos próprios acervos, dentro, como já falei, de limites e desafios pertinentes quando a gente pensa memória e patrimônio, dentro de um sistema que é colonial, né? Onde nós estamos
dentro desse sistema colonial, nós não estamos num diálogo de ambivalência, muito pelo contrário, né? A gente está na camada dos oprimidos, né? E sempre reagindo e resistindo, né, a esse opressor, né? Essa dicotomia, né, de oprimido e opressor, ela desde antes até do sistema colonial aqui no Brasil, né? Então, eu queria começar com essas 3 premissas, que é pensar a história das instituições formais, pensar na preocupação, o quanto que estar de fora desse debate, estar de fora desses espaços, gerou na gente, enquanto comunidade negra, essa preocupação de preservar dentro da nossa maneira, dos nossos limites, a nossa memória, né? E dentro disso, a formação de instituições que são organizadas e protagonizadas pela comunidade negra. E isso também, essa terceira premissa, surge também um outro desafio com ela, que é a sociedade como um todo, né, pensando na partilha do comum, entender que essas organizações produzidas, engendradas pelo trabalho e a trajetória da comunidade negra são instituições políticas. Porque aí, o que acontece? Tudo que a gente produz, pensando nesse pós-abolição imediata, acabou caindo no gancho de arte e cultura e tentou-se dissociar a arte e cultura do político, né? Do que é político, do que é relação de poder. Foi colocado a arte e cultura num lugar secundário. Então, pensar, por exemplo, capoeira é instituição. Né? Pensar as religiões de matriz africana, a gente está falando de instituição. Seja candomblé, seja umbanda. Né? Pensar escola de samba, já que estamos aí prestes a ter um carnaval inédito em abril, né, no Brasil, a gente está pensando em instituição. Escola de samba, então, eu gosto de pegar um gancho com o nome escola, né? Não é à toa que essa comunidade negra que se reúne, né, numa quadra, num espaço, num subúrbio do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Santa Catarina, por exemplo, não é à toa que adota o nome de escola, ou seja, existe um projeto político-pedagógico nesse nome. Isso não é só um evento linkado à arte e cultura, sem essa arte e cultura está produzindo política, está produzindo relações de poder e está afetando vida de milhares de pessoas. Né? Quando a gente pensa em escola de samba, a gente não pode pensar só em quem está ali dentro desse espaço, né? Porque a gente sabe muito bem, principalmente quem mora nas ditas periferias do Brasil, o quanto que, às vezes, essa instituição, a escola de samba, pode ser a instituição mais próxima, né, das pessoas. Tem espaços, tem bairros, eu que falo aqui agora no Rio de Janeiro, a gente tem bairros aqui no Rio de Janeiro que, às vezes, a única instituição mais formal, sabe? A única instituição que mais tem incidência naquele bairro é a escola de samba. Porque, às vezes, não tem nem a escola formal, tradicional, né? E, às vezes, não tem nem educação, nem saúde, sabe? Então, a escola de samba ela acaba cumprindo um lugar que é muito mais do que pensar no espetáculo, pensar no carnaval, pensar no evento e, principalmente, linkar esse evento à arte e cultura sem pensar política e relações de poder a partir desse espaço, né? Então, pegando o samba, por exemplo, enquanto instituição, assim como poderia pegar quilombos urbanos, né? Porque a gente, às vezes, também acha que linka muito a ideia de quilombo ao rural, mas a gente tem muitos quilombos urbanos, pegando a capoeira, como já falei, pegando as irmandades religiosas que cumpriram um papel fundamental, se a gente for pensar no pós-abolição imediato, né? Então, assim, pensando nesses espaços de aquilombamento, foram esses espaços que a comunidade negra consegue produzir como espaço não só de resistência, mas como espaço de existência, né? Eu costumo brincar que o debate de resistência ele é muito interessante, mas ele cansa, sabe? Porque a gente está o tempo todo resistindo, né? E resistir, eu gosto de falar, é igual química, né? É igual física, força física, a fórmula da resistência, né? Resistir, de certa maneira, você legitima que existe uma força opressora maior. Você só resiste aqui, nesse lugar, né? Porque existe uma força maior que te comprime para esse lugar menor, para esse lugar que você precisa estar usando de uma força enorme para poder estar ali. Agora, existência
que é interessante? Porque os espaços de existência são os espaços que a gente consegue criar, são os espaços de criação, né? Então, essas instituições que foram jogadas no senso comum para esse lugar de arte, cultura, folclore e firulas, né? Essas instituições são justamente as instituições de espaço de existência. É onde a gente consegue existir, é onde a gente consegue renovar nossa capacidade de criação, é onde a gente consegue renovar a energia, né, no chão de ancestralidade, porque ancestralidade também é um debate muito caro para a gente, enquanto comunidade negra, e pensar memória é pensar também em ancestralidade, né? E então esses espaços são os espaços onde a existência ela se faz muito mais presente, né? E inclusive ela se torna um motor para a resistência, porque as resistências é justamente quando a gente está na guerra, né? Quando a gente vai para a guerra, para esse confronto com esse outro, né? Ou para a negociação, não gosto de pensar só no conflito, né? A gente vai para o confronto, mas a gente também está negociando o tempo todo. Então, pensando em negociação e conflito, a gente está o tempo todo acionando a resistência. Agora, pensando no cuidado da memória, da ancestralidade e das instituições que a gente engendra, a gente consegue ter espaços de existência, né? E eu acho que o equilíbrio disso é que é necessário para que a gente respire, né? Para que a gente tenha espaços de respiro. E tem uma frase que eu gosto muito de um artista, que é o Paulo Bruschi, que ele fala, né? A arte será sempre um peso na consciência do poder, né? Então, dissociar a arte das relações de poder, essas relações de poder que estruturam, né, a sociedade brasileira, na verdade, é uma estratégia, né? É uma estratégia que nos foi imposta, né, no sentido de que fiquem vocês com a arte e cultura, né, como se, já me replicando aqui, né, como se isso fosse algo menor, e muito pelo contrário, né, são essas relações que a gente consegue engendrar pela arte e cultura que faz com que a gente tenha esse contínuo no espaço-tempo, né. Eu digo contínuo porque, pensando lá naquela imagem de Marilene Rosa, da Negrada nas Ruas, que eu falei, pensando nesse pós-abolição imediato, o que acontece nesse pós-abolição imediato entre nós, né? Vamos nos transportar para esse lugar. Estamos nós aqui, eu, Angélica, vocês, alunos, alunas, vamos nos transportar para esse pós-abolição imediato e vamos pensar qual o projeto que nos cabe? Qual o projeto que nos cabia naquele momento? Bom, o Estado não existe, não tem nenhum projeto formal do Estado, né? Não existe interesse, né? Interesse público, nem da nossa existência, muito menos da nossa construção ali identitária. Mas a gente está criando nas brechas, nas frestas, gosto muito da imagem da frestas, né? A gente está criando nessas frestas, e a partir dessas frestas, aliás, eu falei fresta, entrou um vento aqui, abriu aqui essa cortina atrás de mim, eu vi abrir uma fresta aqui com essa iluminação aqui atrás. A partir desse lugar das frestas é que a gente consegue ter essa seguridade, sabe? Essa durabilidade da nossa existência no tempo, né? É por isso que eu gosto de falar, eu tomo muito cuidado quando a gente fala de epistemicídio, porque as pessoas falam de epistemicídio como se fosse o apagamento da cultura, o apagamento da identidade, o epistemicídio ele não é apagamento. Quando você vai lá no original, está escrito lá, são tentativas de apagamento. Porque se fosse o apagamento, isso aqui não estaria acontecendo. Eu não estaria aqui com essa pele, com esse cabelo, com as minhas reivindicações, esse curso de memória, pautando pela memória negra, não estaria acontecendo, né? A minha religião, o meu terreiro não estaria em pleno funcionamento, sabe? A escola de samba não entraria mais tarde da avenida, e, enfim, minha avó e minha bisa não teriam sido mulheres tias importantes, né, no espaço-tempo delas, enfim, então foram tentativas de apagamento, mas não foi um apagamento. E uma das frestas que a gente abre, que é essa que eu queria pegar agora o gancho, né, para a gente pensar mais, uma das frestas que a gente abre é a fresta justamente a partir dessa arte, cultura e educação, né? Agora eu vou puxar a educação para essa tríade, né? Pensar arte, cultura
e educação. A gente, quando abre essa fresta, a gente... Estou lá no pós-abolição, né? Vamos lá remeter a imagem do pós-abolição. Quando a gente abre essa fresta no pós-abolição, a gente vê o quanto que a gente conseguiu engendrar de discursos de existência, que são esses discursos que a gente goza até hoje, que a gente consegue... enfim, consegue continuar engendrando, consegue continuar transmitindo até hoje. E um dos links que eu gosto de puxar, pensando nesse pós-abolição, é justamente o link da música, da musicalidade, e do que a gente chama de música negra, né? Tem uma autora que eu gosto muito, uma intelectual feminista negra, Grada Quilomba, que ela traz uma imagem muito boa dos corpos interditados, né? Então, os nossos corpos, a gente está lá no pós-abolição, a gente está lá na Negrada nas ruas, os nossos corpos vagando nas ruas são corpos interditados, são corpos que não entram em determinados espaços. A gente não é convidado para determinados espaços e a gente é retirado de vários outros espaços. Porém, a nossa música entra. A música negra que está sendo produzida, ela adentra esses espaços. Onde os nossos corpos são interditados, a nossa música, o nosso som consegue formar, consegue fazer parte da paisagem sonora. E eu acho que isso é uma imagem que Grada Quilomba traz, né? Muito bebendo em Paul Gilroy, em Stuart Hall, nessa galera dos estudos culturais, mas é uma imagem que eu gosto de trazer pensando no pós-abolição, justamente porque como que a gente consegue ter ainda hoje, com tanta energia, com tanta atualização de ancestralidade, por exemplo, um samba, né? Um jongo. Aliás, pensar música no Brasil, a gente vai pensar o tempo todo na música e na batida produzida pela comunidade negra, né? E então essa música negra, ela é formada ali, né, nesse período de pós-abolição, e ela é um dos sustentáculos de toda uma comunidade. É impressionante como a música ela consegue organizar territórios, sabe? Esse é um link também muito interessante para a gente pensar como que a gente consegue se organizar nos espaços, nos territórios, a partir da música, a partir da musicalidade. Isso é produção de memória que a gente está fazendo, quando a gente aciona essa música. Isso é como que a gente cria nossas próprias fontes. A gente não tem nossas fontes. A gente está lá no pós-abolição. A gente não tem instituição produzindo nossas fontes, além das fontes de escravização. Essas a gente tem muitas, né? Mas eu estou falando das nossas fontes de criação, de criatividade, a gente não tem. Então, como que a gente produz nossas próprias fontes? A música é um documento poderosíssimo, né? Letra de música, partitura, a gente tem ali um documento poderosíssimo de produção de fontes da cultura e da política da comunidade negra, né? E aí, pensando nesse contínuo através da música, é que eu faço um recorte de gênero, porque aí o recorte de gênero está na pessoa, gente, está em mim, essa coisa de fazer um recorte de gênero, porque é muito difícil pensar pós-abolição, arte e cultura, sem pensar no trânsito de mulheres e de mulheres negras neste momento, né? Principalmente porque a gente está falando, talvez, do grupo mais apagado, mais invisibilizado, com as maiores tentativas de apagamento de trajetórias, dos trabalhos, né? Então, a gente tem muito pouco da fonte oficial, né, de documentação oficial desse grupo, do trabalho desse grupo. E aí, quando a gente se volta e começa a fazer novas perguntas para o mesmo espaço-tempo, a gente vê que a resposta, muitas dessas respostas, estão no trabalho de mulheres negras, né? É como se a gente pensasse assim, bom, eu vou citar um exemplo aqui, Pixinguinha. Citar Pixinguinha, a gente está no ano de 2022, a gente está num ano importante para se pensar, um debate importante em relação à Semana de Arte Moderna, e a gente tem, em 1922, por exemplo, Pixinguinha chegando na França com os 8 batutas, sabe? A modernidade radical da comunidade negra estava ali, né, sendo costurada pelas ruas, sendo costurada pela música, pela musicalidade, alcançando espaços
internacionais, né? E, e aí se a gente for pensar em Pixinguinha, a gente tem toda uma biografia, né? Eu estou puxando Pixinguinha porque eu estou querendo puxar um nome mais conhecido, né? A gente tem documentação, a gente tem biografia, a gente tem um repertório enorme sobre Pixinguinha. E aí, quando a gente se pergunta, mas o que fez de Pixinguinha Pixinguinha? Sabe? Quem é que estava ali com Pixinguinha? Quem é que arma o quintal? Tem uma imagem de armar a cama, fazer a cama, né? Quem fez a cama para Pixinguinha? Aí a gente chega no nome de uma mulher negra, Tia Raimunda, uma mulher negra que tenha talvez a data de nascimento seja uma interrogação e a data de morte seja uma data, né, que a gente consiga encontrar. A gente conta, por exemplo, o universo de mulheres que são chamadas de tias, que elas estão engendrando, que elas estão organizando territorialmente, né, a comunidade negra através da música, fomentando identidade, fomentando desenvolvimento, né? Eu gosto muito de pensar no trabalho do trabalho de mulheres negras no pós-abolição pela arte, pela cultura, pela política, mas sem deixar de lado esse que a gente está dentro de um sistema capitalista, né? A gente está dentro de um sistema capitalista, então a gente precisa começar a fazer novas perguntas para cenários que a gente já dá como naturalizado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, trajetória de Pixinguinha, a gente pode nunca ter se perguntado sobre a mãe de Pixinguinha. Quando a gente pensa a trajetória de Donga, a gente pode nunca ter se perguntado sobre a mãe de Donga. E quem eram essas mulheres? O que essas mulheres faziam? Como elas trabalhavam? Eram casadas? Não eram casadas? Ah, elas vieram da Bahia, as tias baianas. Isso é uma imagem muito comum, né? Quando a gente vai um pouco mais no pouco que se tem de bibliografia, né, sobre essas mulheres. As tias baianas, tá? As tias baianas, tia Ciata, por exemplo, é contemporânea de algumas dessas mães dessa primeira geração de sambistas. Tia Ciata vem da Bahia. Tia Ciata vem como da Bahia? Né? Tia Ciata, ela sai da Bahia oitocentista, ela nasce, é, agora me fugiu a data, mas eu chutaria 1824, né? Ela chega no Rio de Janeiro com 20 e pouquinhos anos, então bota aí 1800 bota que ela chega a 1850, né? É, eu estou chutando uma data, porque a historiadora de datas não está muito forte agora em mim, mas de qualquer maneira, a Tia Seata, ela chega no Rio de Janeiro, ela sai de Salvador e ela chega no Rio de Janeiro ainda no período da escravização. Então, olha que pergunta interessante. Como que Tia Seata, em que condição que Tia Seata chega no Rio de Janeiro? Se ela chega antes, né, da abolição, vou botar entre aspas, porque esse debate é longo, eu não vou fazer ele aqui, mas se ela chega antes da assinatura, né, da assinatura formal da abolição, ela chega em que condição? Será que ela chega como uma negra escravizada? Será que ela chega como uma negra ao ganho? Né? Ela tem, porque a gente sabe da imagem de Tia Seata, a gente sabe de Tia Seata colocando o tabuleiro da Baiana, a gente sabe de Tia Seata, o quintal de Tia Seata, né? Se fala muito do quintal de Tia Seata, o quintal da Tia Seata como um quintal de fomento do samba, das rodas de samba. Tá, mas o quintal, gente, é uma propriedade. Como que ela compra essa propriedade, né? Como que eles compram, pensando nela e no marido, né? Então, assim, relações capitalistas, elas não podem, a gente não pode dissociar esse movimento, né, da economia, das relações capitalistas, porque as coisas envolvem dinheiro, as coisas envolvem, é uma viagem, né? Sair de Salvador para o Rio de Janeiro, isso é uma viagem, né? Como que essa viagem é feita? Quanto tempo dessa viagem? Ela chega com que família? Se ela é uma negra ao ganho, por exemplo, ela chega com que família? Para ela ser ao ganho e ter esse lugar de moradia dela, sabe? Como que ela consegue alforria? Né? Talvez essa imagem de tia Ciata negra escravizada seja é, uma imagem que não seja debatida, que não seja discutida, porque se uniformizou, se tornou homogêneo,
dentro dessas memórias que a gente produz, né, se tornou meio que homogêneo pensar essa tia Ciata empreendedora, essa tia Ciata que é dona de quintal, que fomenta samba, que reúne os primeiros sambistas, mas é só fazermos novas perguntas para esse mesmo cenário. O cenário está aí. Né? Se a gente começa a fazer novas perguntas, a gente começa a ver que tem vários buracos e não tem documentação sobre isso. Né? A gente consegue, isso porque eu estou puxando nomes mais conhecidos, tá? Pixinguinha, tia Ciata, porque se eu for em tia Amélia do Aragão, por exemplo, mãe de Donga, sabe? É uma lacuna, né? São documentação com interrogação. Aliás, a documentação dessas mulheres são documentações cheias de interrogação no próprio documento, é impressionante. Se eu for em tia Raimunda, né, mãe de Pixinguinha, como falei, se eu for em tia Persiliana de Ançã, mãe de João da Baiana, né? Então, a gente está falando de mulheres, a gente está falando da virada do 19 para o 20, a gente está falando ali do final ali do 800, e a gente está falando que essas mulheres, elas fomentam um quintal, elas fomentam um espaço que é político, que é econômico, porque envolve dinheiro, porque envolve compra, porque envolve trocas, né? E que é arte e cultura. E que serve de cenário, por exemplo, para que essa primeira geração de sambistas produza seus sambas, produza, saiam, viajam, eles saem, eles transitam, né? Eles se deslocam, e essas mulheres também, né? Quando a gente vai lá ver, porque essas mesmas tias que eu linko com samba, elas também estão dentro do terreiro, com o nome de Alorixá, né? Elas também estão no Recôncavo da Bahia com o nome de Dona, que aqui no Rio de Janeiro a gente tem a coisa da tia, né? Tia Ciata, tia Surica, tia Dodô, né? A gente tem muito a coisa das tias do samba. Se a gente for no Recôncavo da Bahia, a gente tem as donas, Dona Edith do Prato, Dona Canô, mãe de Caetano, sabe? Que cumprem também esse ofício dessas tias, né? Se a gente for pensar nos saberes, né? Se a gente for pensar no ofício mesmo. O que é esse ofício ser tia, né? Então, a dona, ela está ali cumprindo também. Dentro do terreiro, a gente tem a Ialorixá, né? Quando a gente vai na biografia, por exemplo, de Mãe Senhora, de Mãe Aninha, das primeiras Ialorixás, né? A gente vê um trânsito muito forte dessas mulheres, por exemplo, viajando, indo para países em África, sabe? Elas vestem roupas, tecidos maravilhosos. Esse tecido vem da onde? Esses tecidos custam, sabe? Esses tecidos custam dinheiro, né? Elas viajam como? Como que é feita essa viagem? Com que dinheiro, sabe? Então, essas mulheres, elas movimentam a economia, e não é só para elas, porque esse trânsito, né? Esse engendramento é para a comunidade negra como um todo, né? E é por isso que elas são chamadas de tias, né? Que aí é, cai num outro debate também, que é muito interessante, quando a gente pensa, por exemplo, que elas são matriarcas, elas são consideradas matriarcas, as grandes mães. E por que eu falo que é um debate interessante? Porque quando a gente começa a fazer as novas perguntas, a gente também retira, né, essa ideia dessa grande mãe, dessa matriarca, sem subjetividade. Isso é outra coisa também. Eu estou abrindo esse parêntese para pensar nessa condição, na condição feminina dentro do pós-abolição. Geralmente, a ideia da matriarca, né, é a ideia da grande mãe, a mãe de vários filhos que não são consanguíneos, né? É a ideia da Ialorixá, que é mãe de santo, que que tem vários filhos de santo, e ali tem uma nova comunidade, tem uma nova família. Sendo que a gente retira, quando a gente ingessa na ideia de matriarcas, a gente retira muito da subjetividade dessas mulheres, né? Quando a gente pensa, voltando Tia Seata, quando a gente pensa Tia Seata teve, se eu não me engano, 16 filhos, sabe? Então, Tia Seata teve 16 filhos, isso quer dizer que Tia Seata namorava, né, gente? Seata namorava muito, então você não pensa na ideia da matriarca. Entende o que eu estou querendo desconstruir? Eu não quero desconstruir a existência dessas mulheres poderosas. Elas são poderosas, elas engendram muita coisa,
né? Mas a gente precisa reunir subjetividade, a gente precisa juntar, colar a subjetividade à figura dessas mulheres, né? Então, se ela tem 16 filhos, ela namorou bastante, se ela tem um quintal de samba, né, onde ela tomava um negocinho dela, tia Seata também bebia, porque essa ideia também da matriarca, né, a matriarca, ela tá muito voltada para esse lugar do doméstico, né? É o lugar do doméstico, é o lugar da privacidade, né? É o lugar do cuidado, né? Ela é aquela cuidadora. Então, quando a gente retira essas imagens dessa, a construção dessa matriarca socialmente, até porque essa construção ela é muito perigosa para nós mulheres negras, né? Essa imagem da cuidadora, a gente retira um tanto de subjetividade dessas mulheres. Então, quando eu falo de fazer novas perguntas, a gente pode fazer novas perguntas tanto no espaço-tempo, quanto a gente também pode fazer novas perguntas subjetivas, pensando nelas e na condição feminina. Elas, enquanto mulheres negras, naquele espaço-tempo, né? E quais condições femininas, né? Quais poderes, quais agências elas acionavam a partir da condição de mulheres negras, né? E aí, pensando essas tias, eu queria continuar um pouquinho nelas, justamente para a gente pensar território, né? Pensar território, a gente está o tempo todo, o gancho que eu estou querendo fazer é memória, patrimônio. Na verdade, o patrimônio eu vou deixar um pouquinho para falar mais no final, mas a gente está falando de memória, a gente está falando de construção de território, a gente está falando é, de organização desse território a partir do protagonismo feminino, né? E a gente vai depois pegar um link para poder pensar na preservação dessa memória, como que essa memória é preservada no espaço-tempo, também com protagonismo para essas mulheres. Por quê? A gente tem 3 gerações de tias, né? E por que eu estou puxando o gancho para as tias? Porque eu também quero falar um pouco dessa pesquisa das tias, que é uma pesquisa que eu tenho mais aprofundada, né? E que eu comecei a pensar memória, identidade e política, e linguagem, e poder a partir dessa, desse grupo, né? Desse grupo de mulheres chamadas tias, né? A gente tem 3 gerações de tias. Quando eu estou no pós-abolição imediato, que trago tia Ciata, tia Carmen do Chibuca, tia Amélia do Aragão, tia Persiliana de Ançã, eu estou na primeira geração de tias, as chamadas tias baianas. Então, a grande influência dessa primeira geração de tias é justamente a Bahia oitocentista, né? Inclusive, esse foi um dos motivos que me fez, por exemplo, agora, para escrever minha tese, sair do Rio de Janeiro e morar em Salvador. Eu fui justamente atrás, né, de encontrar, estando em Salvador, de encontrar um pouco da Bahia oitocentista. Tudo bem que a pandemia me pegou no meio do caminho e prejudicou, mas é, prejudicou, prejudicou mais ou menos, né? Porque a gente continua insistindo nessas fontes, né? Prejudicou que eu digo porque, enfim, o arquivo fechou, né? Então, eu tive realmente esses desafios concretos, né? Mas a tese saiu, né? Então, a missão foi cumprida. Então, essa primeira geração de tias são as tias de influência baiana, eu estou falando do século XIX, eu estou falando de organização de bairros, eu estou falando, pensando no Rio de Janeiro, por exemplo, do Tabuleiro da Baiana, que funcionava no Largo da Carioca, aqui no Rio. E é interessante que o Tabuleiro da Baiana não eram baianas que se vestiam, o lance era vestir a baiana, né? Eram mulheres negras que vestiam a baiana, que era justamente a roupa, né, que as ialorixás usavam nos candomblés em Salvador, e que essas tias que eram de candomblé, né, e que continuam sendo aqui no Rio de Janeiro, elas trazem essa moda de vestir a baiana, mas elas não eram necessariamente baianas de acarajé, né? A coisa da baiana de acarajé, ela se consolida muito mesmo em terras baianas, né? No Rio de Janeiro, essas baianas, elas vendem doce, elas são quituteiras. O tabuleiro da baiana é um tabuleiro de doce, é um tabuleiro de angu, né? É um tabuleiro de mingau, é um tabuleiro de cocada, né? Então, são doces, né? Principalmente doces esse tabuleiro da baiana. Apesar de algumas fontes apontarem fontes da história oral, né? Ebom Sissi, por exemplo, conta, que é viva, que está lá na Bahia, na Fundação PRVG,
ela conta que Copacabana, nesse momento, e olha que o bairro de Copacabana, que é a Zona Sul aqui no Rio de Janeiro, um bairro, hoje em dia, talvez se você encontrar um acarajé é muito, mas ela conta que o bairro de Copacabana era um bairro que tinha acarajé em todas as esquinas, praticamente da Barata Ribeiro. Então, assim, isso é importante, vou deixar essa informação aqui guardada, porque essa informação é importante para a gente desconstruir um pouquinho ali, daqui a pouquinho, a ideia de pequena África. Eu gosto muito de pensar nas grandes Áfricas, mas eu vou congelar ela aqui. Desafio de dar essa aula no virtual, né? Eu não tenho quadro, né? Então a gente congela aqui essa informação, mas eu vou voltar na ideia das grandes Áfricas e um pouco no que é nos limites dessa pequena África para o nosso trabalho, que é muito maior. Então, a gente tem, dentro dessa primeira geração de tias, a gente tem espaços de acolhimento, sim, esse quintal do samba delas são espaços de acolhimento, são espaços de proteção, assim como a gente tem as casas de angu, os famosos ungus, né? Assim como a gente tem os quilombos urbanos, assim como a gente tem o próprio terreiro também cumprindo essa função. Então, a gente tem essas tias organizando sua comunidade, suas comunidades negras em determinados espaços, né? E essas comunidades, claro, elas se comunicam, elas transitam, as pessoas se deslocam de um lugar para o outro, né? Então, eu estou falando isso para a gente não ver isso como espaços isolados. Muito pelo contrário, existe uma comunicação muito forte e, aliás, muito poderosa, porque levando em consideração que não tinha essa comunicação que a gente tem, imagine que essa comunicação entre esses espaços, né, é uma comunicação muito poderosa e é uma comunicação que se faz muito pela via da música. Daí a importância dessa música negra, né? Depois a gente tem a segunda geração de tia. A segunda geração das tias é a influência banto, né? Porque aí a gente já está meados do século XX, né? Do início ali do 1920 ao 1950, a gente tem justamente esse momento de decadência do Vale do Café, né? Por isso que eu gosto de pensar sempre, não vamos deslocar as relações capitalistas de tudo que a gente está falando, né? Todo esse trânsito e deslocamento tem relação com a economia, o que estava acontecendo na economia local. Então, a gente tem esse momento de decadência da economia cafeeira, e a gente tem uma grande negrada desse espaço, do Vale do Café, indo para os grandes centros, tanto Rio de Janeiro, quanto São Paulo, quanto Espírito Santo. Então, essa negrada dispersa. Sendo que essa negrada que se reunia no Vale do Café, nessa região cafeeira, era já uma comunidade de influência banto, né? É desse momento, por exemplo, tem uma imagem muito boa que foi até falada agora recentemente com esse episódio triste do rapaz que foi assassinado aqui no quiosque na Barra, aqui nesse mesmo Rio de Janeiro que estou, né, que era um menino do Congo, né, e uma das coisas que eu li, né, sobre esse episódio foi justamente o quanto o Congo, que é banto, civilizou o Brasil. E talvez o momento a influência banto tenha civilizado o Brasil mais forte tenha sido este momento de decadência do Vale do Café, que é onde os negros banto, né, e os nascidos, né, de negros banto, eles se dispersam, né, e aí essas tias já são tias dessa segunda geração, já são tias, por exemplo, que a gente vai encontrar nas casas de jongo, né? O jongo que é tão forte no Sudeste de influência banto. Já são as tias que vão começar a fomentar e organizar as escolas de samba enquanto instituição. Não, né? As escolas, elas os ajuntamentos, eles já aconteciam, mas com o nome de escola, isso é de 1928, né? Então, é justamente o momento que essas tias da segunda geração, elas estão dentro desses espaços, né? E é o momento do samba, das rodas de samba, né? Da manifestação do samba também nas rodas de samba, porque antes a gente tem muito quintal,
e agora o quintal vai para as ruas. Essa manifestação do quintal, ela começa a ganhar as ruas com esse momento da segunda geração. Aí eu botei aqui, eu escrevi Clementina de Jesus e o Canto dos Escravos. Estou aqui pensando aqui da minha cola para tentar seguir uma linha de raciocínio. Clementina de Jesus eu acho um ótimo exemplo para a gente pensar essa segunda geração das tias, apesar dela não ter alcunha tia, né? Ela não era tia Clementina, né? Era a rainha Quelé, né? As pessoas chamavam ela de rainha Quelé. Clementina, ela nasce em Vassouras, que faz parte desse espaço do Vale do Café, né? Ela nasce em 1901, se eu não me engano, ela chega. Eu estou péssima de data, gente. Eu tinha essas datas, mas enfim, mas ela chega com 13 anos. Bota que ela chega em 1915. Vamos botar que ela chega em 1915, porque eu acho que ela nasce em 1901, ela deve chegar por aí. 1914, 15, no Rio de Janeiro. Quando ela chega no Rio de Janeiro, diferente dessa primeira geração das tias, que vem da Bahia e que vai muito ali para a zona portuária, né, para essa região chamada de Pequena África, Clementina vai para Jacarepaguá. Aliás, não só Clementina, tem várias compositoras do universo do samba, Jovelina Pérola Negra, que é de Jacarepaguá, tem várias outras que são da região de Jacarepaguá, porque era a freguesia de Jacarepaguá, né, na época. Então, Clementina vai morar lá com a família. Quando Clementina vai morar lá com a família, lá eles tinham, não só lá, né, em vários lugares do Rio de Janeiro, a tradição do país, não só do Rio, né, a tradição das lavadeiras. A gente for na Bahia, então é um prato cheio para a gente pensar, né, nas lavadeiras. E aí, Clementina, ela vai lavar roupa com a mãe. E quando ela vai lavar roupa com a mãe, ela criança, a menina, ela e a mãe cantando os viçungos. Os viçungos são cantos de trabalho que elas cantavam lá em Vassouras, lá na lida, na roça, né, na região do Vale do Café. Né? E esses viçungos, eles acabam sendo incorporados no samba. A gente tem a batida do samba, a gente tem a adesão dos viçungos mesmo, a letra de viçungos incorporada ao samba, né? E Clementina, eu gosto muito de pensar nela, porque ela é talvez a síntese, né? Quando a gente pensa no deslocamento dessa mulher negra, talvez ela seja uma síntese interessante. Uma outra pessoa interessante, que aí é tema, vou puxar aqui sardinha para minha pesquisa, que é tema da minha tese, é Tia Dodô. Tia Dodô da Portela, uma grande porta-bandeira. Tia Dodô nasce em 1920. Tia Dodô, já estou com as datas mais certas. Tia Dodô nasce em 1920 e ela nasce em Barra Mansa, região do Café, do Vale do Café, e ela chega em 1924, né, no Morro da Providência, indo morar no Morro da Providência. Interessante que tanto Clementina vem com a liderança da mãe, quanto Tia Dodô vem também com a liderança da mãe. Né? Elas não têm o pai junto. Elas vêm, são essas mulheres negras, mães, né? As mães delas, que lideram esse deslocamento para o Rio de Janeiro. No caso de Tia Dodô, ela até tinha, a mãe, ela tinha um pai lá em Barra Mansa, mas o pai, ela dizia que era capataz numa fazenda. A gente está falando de um período de decadência do Vale do Café, mas a gente está falando de uma vida que é rural, né? A gente está falando de uma vida que é de roça, né? E é interessante também pensar que quando essas mulheres vêm para o Rio de Janeiro, elas também, desculpa, elas também vão se azeitar ali nos espaços mais rurais, né? Essa segunda geração das tias de influência banto são por exemplo, as que vão chegar em Madureira. Eu estou falando de uma Madureira que é rural, naquele momento, sabe? Que é cheia de laranjal, né? E aí elas trazem consigo a tecnologia do arado, a tecnologia do mexer com a terra, né? E, enfim, e aí a gente tem essa terceira geração de tias, que eu costumo dizer que são as tias dessa terceira geração são as tias das quais nós estamos diante das tias da terceira geração.
que aí já são as tias nascidas nas escolas de samba. Né? A gente está falando, olha o processo de construção da escola de samba enquanto instituição. Né? A gente tem lá na primeira geração de tias os ajuntamentos, e esses ajuntamentos acontecem nos quintais, principalmente. Na segunda geração de tias, a gente já tem a oficialização, inclusive, do nome escola, né? E o que eu chamo a atenção é justamente para o nome, porque esse nome ele é estratégico, esse nome não foi pensado aleatoriamente, né? Existe um projeto de integração nessa sociedade eu queria, está me faltando a palavra, mas é isso, que segrega, né? Não é o apartheid oficial, mas é uma segregação velada e desvelada agora, né? Então, existe esse projeto de segregação muito bem arquitetado, né? E existem instituições que estão se desenvolvendo nesse processo, né? E então essa terceira geração das tias já é uma geração de mulheres que nascem no chão da ancestralidade das escolas de samba, né? Elas já são frutos, né, já de mulheres que é isso, né? O ser tia. Eu pulei essa parte aqui na minha. Eu escrevi, mas eu pulei essa parte. O que é o ser tia, né? Existe uma perspectiva geracional nesse ser tia, né? Existe nesse ser tia uma herança que é imaterial e tem a ver com saberes que estão no nível, no lugar da oralidade, saberes que estão no lugar, saberes, por exemplo, que carregam rezadeiras, saberes que carregam parteiras, estou dando alguns exemplos, né? Saberes que carregam mulheres que estão mexendo, que estão trabalhando com determinadas comidas. Quando a gente pensa no angu, por exemplo, né? Eu falei dos umbus das casas de angu, a gente tem ali saber de mulheres negras, né? Mexendo ali naquela panela. Tem uma imagem muito forte, né, de uma tia que durante a minha dissertação eu tinha muito contato com ela, já falecida, tia Bebel, e tia Bebel uma vez falou para mim assim, ô garota, garotinha, ela me chamava de garotinha, ô garotinha, você sabe qual é o segredo de uma boa feijoada? E eu estava na cozinha dela, né, no Morro da Conceição, aqui, na zona portuária do Rio, e aí eu fiquei pensando, bom, o segredo de uma boa feijoada, botar o feijão de molho. Talvez botar o feijão de molho, eu acho que é um. E aí eu falei, né? Falei, é o quê? Botar o feijão de molho? Ela falou assim: não, é uma vela acesa e um copo com água. Esse é o segredo para se fazer uma boa feijoada. Então, assim, essa comida, ela não é desprovida desses saberes, né? Então, o saber que essas tias carregam faz parte de um saber que está na esfera do vivido, isso não está escrito. Se eu não conto isso, Tia Bebel falou isso para mim, se eu não ficar contando isso, a gente vai esquecer, eu vou esquecer isso, sabe? Enfim, a gente está pensando em memória, né? Imagine, se eu estiver replicando isso, né, e se vocês não replicarem depois, né, nas aulas que vocês dão, nos espaços que vocês circulam, né, pega o exemplo de Tia Bebel e replica, sabe? Ah, uma tia lá do Rio de Janeiro falou isso, porque só de você falar, e mesmo que você não leve grandes reflexões em cima disso, mas só de você falar, você já está criando fonte, você já está dando oportunidade, sabe, desse saber dela virar uma fonte, né? Isso se tornar dentro pensando o documento, para além do documento escrito disso, se tornar documento, né? Para outras gerações, inclusive. Então, essas tias, elas são grandes produtoras, foram e são grandes produtoras de memória, né? E muito espertas que são, elas sabem que essa memória, né, as memórias que elas, não só elas, mas a comunidade delas, né, essa comunidade negra produziu, são memórias que, se elas não cuidarem, talvez não sejam cuidadas, né? E esse é o gancho que eu quero pegar já para a gente caminhar aqui para o final, né, para as considerações finais, que é justamente a questão do patrimônio. Como que a gente... qual o interesse
né, de preservação, de cuidado, de salvaguarda, para usar uma linguagem que o patrimônio, que as instituições de patrimônio formal, né, trabalham. Quais são a salvaguarda, quais são os interesses que as comunidades oficiais de memória têm de quando o acervo, por exemplo, é samba. Né? Tô muito com a coisa do samba, não só porque pesquiso samba, mas porque hoje a gente começa daqui a pouco oficialmente um carnaval. Então, qual o interesse de quando acervo é samba? Qual o interesse, por exemplo, de quando o acervo é de terreiro? O que é feito com os acervos? Primeiro que não é nem dado como acervo, né? Objetos do terreiro, né? Às vezes nem tem a dimensão de acervo, porque a gente está muito, a gente que eu digo enquanto senso comum, a sociedade está muito linkada a achar que o acervo, que os objetos só são acervos quando estão dentro de instituições museológicas, né? Sendo que o que a nova museologia está proporcionando, e a gente está provocando isso na nova museologia, isso só está acontecendo porque porque a gente está pautando o debate, é justamente pensar novos espaços museológicos. Né? A gente tem novos espaços museológicos. Pensando em escola de samba, por exemplo, toda escola de samba tem um departamento cultural. A maioria desses departamentos tem acervos de memória, tem documentos, tem discos, sabe? Tem fotografias, né? A gente aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem o Museu do Samba, com todos os limites, com toda a falta de recursos, com todos os desafios que aquele espaço tem para se manter de pé ali, do lado da quadra da Mangueira, mas a gente tem o Museu do Samba, como agora a gente tem o MUCAB, né? Como a gente tem o Instituto Pretos Novos. Eu estou falando das instituições aqui no Rio, mas a gente pode pensar em instituições no Brasil, a gente pode pensar no Museu Afro em São Paulo, assim como tem o Museu Afro na Bahia, sabe? Então, como a gente ficou desprovido dessa preocupação, a gente acabou, voltando lá na premissa do início, né? A gente acabou se preocupando com a nossa memória, se ocupando de preservar a nossa memória e de construir as organizações que nos interessam, né? E não só construir as organizações que nos interessam, mas como pautar o debate em organizações já consolidadas, né? Eu falei, por exemplo, dos objetos de terreiros, né? E olha, né, para a gente poder, talvez, fechar com essa imagem, né? E sair do samba e não sair, né? Porque falar do terreiro é sair e não sair do samba. Mas estar dentro da pauta, né? Da nossa pauta, que é memória, a partir da comunidade negra. A gente tem objetos desde a época do Brasil Império, a gente tem objetos de terreiro apreendidos pela polícia militar. Né? Olha como que a gente entra no museu. A gente entra no museu com peças apreendidas e encaixotadas, porque não eram objetos para apreciação artística, estética, memorialística, de nada. Eram peças encaixotadas no Museu da Polícia Militar. A gente tem um debate longo, né? Organizações, movimentos sociais, movimento negro, pressionando, né? Tentando pautar esse debate durante anos, para que agora a gente consiga, por exemplo, a transferência dessas peças através de muita luta, né? Através de muita resistência, né? A gente consegue transferir essas peças do Museu da Polícia Militar para o Museu da República. Aí tem a campanha Liberte Nosso Sagrado, né? A gente tem um comitê, um conselho griot nessa campanha que reúne Ialorixás, Babalorixás, né? Tanto de Candomblé quanto de Umbanda, âmbito nacional, enfim. Então a gente consegue, né, essa mudança. Mas isso, gente, a gente está falando do Brasil Império. E olha que interessante, né? Eu brinco, né? Porque a gente está falando de peças que foram apreendidas desde que o Brasil era império e que continuam sendo apreendidas mesmo o Brasil sendo república, né? E que, ironicamente, agora essas peças estão, uma parte, né, dessas peças estão para apreciação no Museu da República, né? Eu brinco, né, dizendo que não. Claro que se a gente tiver um espaço, recursos, né? Porque isso envolve também muitas relações de poder, né? E a gente não vai ficar falando aqui, não vai terminar com isso, até porque eu quero terminar justamente com essa tramitação.
né? O quanto que a gente consegue pautar, o quanto que a gente tem conseguido pautar o debate para que nossos documentos, né, nossos griots, nossos mais velhos, nosso debate, nossa música, nossa reza, né, se vista com a roupa de patrimônios, patrimônio material, patrimônio imaterial, né? Claro que dentro do debate do patrimônio é um debate muito, muito amplo, tem gente que não acredita, por exemplo, em patrimônio imaterial que não seja tangível, mas enfim, né? Para além disso, o que eu quero colocar é o quanto que a gente já está conseguindo pautar esse debate, né? E isso também não é novo, né? Porque aí parece que também é protagonismo de quem começou agora, né? E aí, para terminar mesmo, quando a gente fala que nossos passos vêm de longe, isso não pode cair, isso não pode virar uma hashtag sem sentido, né? Hashtag nossos passos vêm de longe. Não, gente, vamos ver que realmente nossos passos vêm de longe. Então, vamos ver quem está pautando esse debate, desde quando? Que aí a gente vai chegar, por exemplo, numa Sueli Carneiro, a gente vai chegar, por exemplo, numa Lélia Gonzalez, a gente vai chegar, por exemplo, num Abdias, a gente vai chegar, enfim, a gente vai lá atrás, né, para ver o quanto que realmente esses nossos passos vêm de longe e o quanto que, claro, ainda, eu acho que ainda o passo está lento, mas a estrutura também não está favorável, né? E mesmo com a estrutura desfavorável, acho que a gente está conseguindo realizar, a gente está conseguindo pautar e a gente está conseguindo existir dentro de tanta resistência, né? Eu acho que é isso. Espero que a gente tenha, né, que eu tenha dado aqui um en passant bacana para a gente estar pensando memória a partir do samba, a partir a partir não só do samba, mas do candomblé, enfim, a partir da comunidade negra e a partir do que essa comunidade negra tem buscado preservar. Porque também tem memórias, assim como tem memórias que são estrategicamente apagadas, a gente também tem memórias que a gente também quer deixar um pouco de lado, sabe? A gente talvez queira agora pautar o debate de memória a partir desse lugar da existência, da criatividade, da arte, da educação, da cultura e da política. Acho que é isso.